Agora vamos falar de histórias de vida. Todo mundo tem algo para contar. Em alguns casos, a história precisa ser compartilhada com o maior número de pessoas possível para servir de inspiração. É o caso de Fidélia Maidana Vera. Ela nasceu no Paraguai e hoje é empresária aqui em Chapecó. A vida dela virou tema de um documentário que será exibido na sexta-feira. E aqui no Ver Mais você vai conhecer um pouco de como foi a produção desse filme com o diretor Douglas, que já está com a gente, e a própria Fidélia. Já estão aqui comigo. Fiquem bem à vontade, sejam bem-vindos, uma boa tarde para vocês. Boa tarde, obrigada Fabiana pela oportunidade. Boa tarde a todo mundo que está em casa nos assistindo. Estamos muito felizes em vir aqui falar um pouquinho do que vai ser esse documentário. É verdade. Douglas, como é que você conheceu a Fidélia? Boa tarde, Fabiana, boa tarde quem está em casa. Então, a Fidélia a gente já atendia uma das empresas a qual ela é sócia e qual ela administra. E ao longo dessa convivência, dessa amizade que a gente desenvolveu, foi conhecendo a história um pouco dela também de vida, né? E certo dia ela estava lá em Isla Alta, Paraguai, onde ela nasceu, e postou alguns vídeos, uns stories. E a gente ficou impressionado, porque até então a gente conhecia a história da Fidélia, mas não tão a fundo, né? Então a gente conheceu lá como era a situação, lá eles ainda usam patente, essas coisas assim, né? Então a gente pensou, pô, Fidélia, vamos contar essa história, porque a gente tem que motivar outras mulheres, a gente tem que mostrar a força da mulher para empreender, a força da mulher para trabalhar, para vencer na vida. Então, aí surgiu a ideia de contar essa história da Fidélia. Tá, então antes da gente contar a história, de continuar conversando com vocês aqui, nós vamos assistir um pouquinho um trailer que a gente tem, né? Para soltar um pouquinho do filme, do documentário. Vamos ver. Nós não tínhamos muita coisa, a gente não tinha TV, a gente não tinha luz, a gente não tinha banheiro. Não tinha esses luxos, mas foi massa, porque a gente cresceu brincando na rua, pescando, brincávamos de bolita, então tipo, a gente fazia essas coisas, que hoje em dia as crianças não fazem mais. Hacia la fila del parto se señor mí, foi a recordar de eu nascer Fidélia. Que eu queria mostrar para ele tudo isso, o que eu me tornei, o que eu sou hoje. Não o que eu já fui, mas o que eu sou hoje. Então, esse espaço aqui era a nossa casa. Ser mãe e empreendedora exige muito no nosso dia a dia, mas se a gente quiser e tiver um pouco de força de vontade, é claro que a gente consegue. Se eu mudaria um pitoquinho? Não! Eu faria tudo de novo. Olha que lindo. E toda a história já é emocionante, né? É. Fidélia, por que você acha que a sua história, né, a história da sua vida mereceu ser tema de um documentário e chamou a atenção para o Douglas, na tua opinião, assim, né? Acho que é pelo tudo que eu passei, como eu nasci, onde eu cresci, como eu fui criada e onde eu cheguei, porque foram muitas as dificuldades que eu tive. Então, quando eu saí da casa da minha mãe, com 13 anos, para vir morar em Maravilha, tudo foi muito difícil. Então, eu passei fome, passei dificuldade. Claro, muita gente passa fome, mas quantas pessoas utilizam dessa dificuldade para conseguir chegar além, para conseguir conquistar os seus sonhos? Quantas pessoas conseguem lutar, persistir? Poucas pessoas. Então, acho que é por isso que a gente tem que usar isso para justamente motivar outras mães, que é o que eu vejo muitas mulheres quando elas têm uma dificuldade, se sentem sozinha, acho que precisa talvez de alguém para conseguir seus sonhos. Na minha opinião, acho que a gente tem que, claro, lutar, mesmo que seja difícil, amanhã é um novo dia. Então, isso foi que me motivou para chegar onde eu estou. Conta um pouquinho da tua história pra gente. Por que você saiu, né? Como era o nome da cidade? Desculpa. Isla Alta. Isla Alta, no Paraguai, e veio pra Maravilha, é isso? Isso. Não vou contar muitos detalhes, porque a gente vai contar no documentário, mas quando eu resolvi sair, enfim, a minha mãe conversou com a minha tia pelos acontecimentos e ela acabou me acolhendo, minha tia que mora em Maravilha. Mas esses acontecimentos você não quer falar isso? A gente vai deixar para contar. Mas são histórias tristes. São bem marcantes, então acredito que muitas pessoas passam por essas mesmas histórias todos os dias, então justamente essa é a nossa ideia, mostrar para as pessoas que mesmo com a dificuldade a gente consegue conquistar o sonho. Então eu saí de lá, vim com a minha tia, morei em Maravilha, estudei, enfim,
depois eu vim trabalhar numa empresa aqui em Chapecó, onde eu moro desde 2009. E foi assim, então a gente conseguiu montar as empresas que a gente tem em 2015 e hoje estamos... Daí você casou aqui? Eu sou noiva, eu ainda não casei, sim. mas a gente vai... Mas enfim, tenho meu noivo, meu filho. Mas uma parte da tua história foi construída sozinha aqui também? Sim, sim, sozinho. Tá. Acho que é isso que é o mais legal. Acho que Sim. a ideia do Douglas é mostrar é mais por isso. Porque toda a trajetória... Claro, eu tive pessoas do meu lado que me apoiaram, mas tudo isso foi sozinha. Assim, alguém estar por trás de mim. Tudo isso eu consegui sozinha. Tudo isso eu lutei, eu sofri, eu fiquei quieta, eu chorei, eu ri para poder estar aqui. Tá. Douglas, e como é que foi filmar, né? Foi no Paraguai. Vocês estiveram ali mesmo, na cidade onde ela nasceu, é isso? Isso. A gente fez partes dessa história, a gente documentou no Paraguai, em Isla Alta, partes em Maravilha e partes aqui em Chapecó. No Paraguai foi uma experiência bem interessante, porque é uma cultura diferente, né? Lá eles falam o Guarani, lá em Isla Alta, lá na cidade da Fidélia. E lá eles... o interessante foi ver como eles são felizes com pouco. E de repente não é nem aquela questão de falta, é questão de tem muitas coisas que eles não conhecem ainda, então eles se contentam com pouco, né? Então eles são felizes lá e essa foi uma experiência legal que a gente adquiriu lá, porque aqui às vezes a gente, poxa vida, mas eu podia ter isso, eu podia ter aquilo, tá sempre em busca de mais, né? Mas de repente o mais é só a felicidade que a gente pode encontrar nas pequenas coisas, né? Então isso foi interessante de captar lá. A menina que fez a Fidélia, criança, vocês acharam por lá? Como é que funcionou, né? Como é que foi a questão prática, a questão técnica de gravar lá? Então, a mãe da Fidélia, que ainda reside lá, uma parte da família da Fidélia, ela começou um pouco antes da gente ir, começou a contatar o pessoal e encontrou a nossa Fidelinha lá. E é parecida a Fidelia? Ou como foi feita assim? Sim, ela é bem parecida. Ela lembra bastante da minha infância. E é uma criança que nunca trabalhou com... Não. Ela nunca tinha visto uma Foi câmera. bem. No começo foi um pouquinho difícil, porque imagina, você dirigir uma menininha que não conhece ainda, nunca atuou, e ainda mais em outra língua, né? Teve isso. Aí... Ele tá todo em português? Sim, é uma parte só do depoimento da minha mãe, que está em Guarani, mas ele foi traduzido. E a menina teve que falar, ela falou o quê? Ela não falou, ela fez apenas as partes de atuação, né? Então, conforme ia contando outra essa língua história... era vocês ter que lidar com ela, é isso? Entendi. Direcionar em outra língua era um pouquinho mais complicado, mas no fim ela acabou se soltando mais e correu tudo muito bem, ficou até melhor do que a gente esperava. Então, Douglas, conta um pouquinho da tua experiência com o documentário. É o primeiro que você faz, né? Você atua na área de vídeo, mas com outras produções, né? Isso, a gente cobre eventos publicitários, a gente já cobriu o Rock in Rio, o Carnaval na Sapucaí, muitas coisas nesse segmento, videoclipes de artistas, a gente faz muito videoclipe. Então a gente tem essa experiência com contar histórias, né? O storytelling já faz parte da nossa vida, mas agora em forma documental vai ser o primeiro que a gente está lançando também. Então, por isso também tem uma certa ansiedade de nossa parte também, né? Porque o primeiro é sempre especial, né? Então, a gente está muito feliz também com a criação desse documentário. E, Fidélia, como é que foi se ver, né? Ver a sua história. Você já assistiu? Não. Não assistiu também? Eu assisti só um pedacinho e o trailer hoje. A gente assistiu um pouquinho antes de vir aqui. Não sei, eu tô ansiosa também para ver como ficou, porque é diferente você estar se vendo, você estar assistindo, contando, uma coisa é contar a história para você, outra é um monte de pessoas estar assistindo, então a gente cria uma expectativa, uma ansiedade, então a gente tá mega ansioso. Como é que foi gravar? Como é que foi para você Foi gravar? emocionante, porque eu tive que voltar muitas lembranças, a gente teve que voltar a parte da minha infância, então... Você teve história de violência, é isso? Sim, muitas, então acho que foi isso, falar do meu pai faleceu há 9 anos, então acho que isso é uma parte que mexe muito comigo, então foi muito emocionante para mim. Douglas, e o resultado disso tudo, assim, para ti? Como é que foi, né, até essa primeira experiência com o documentário? Olha, você vai chorar quando assistir, não tenha dúvida. Eu quase chorei ali assistindo. Imagino. Ficou bem gratificante. Estou bem satisfeito, assim, toda a nossa equipe trabalhou muito bem, a Uli, Natanael, Tainá, todo mundo, foi muito legal, e eu acho que foi a primeira experiência nessa com o documentário e vai ser a primeira de muitas, porque a gente realmente gostou muito de fazer e ficou muito legal. Vocês vão poder conferir depois do dia 13. Pois é, quanto tempo de trabalho foi? 3, 4 meses. Foi uns 4 meses, uns 4 meses aproximadamente, entre captação e edição. Foi uns 4 meses de trabalho. Tá, e aí como que faz? Quem quiser assistir, como é que faz? Vai ser na sexta-feira. Na sexta-feira. Foram distribuídos convites, né? Isso, a gente entregou alguns convites para as pessoas e a gente ainda tem algumas vagas, né? Que vai ser no Hotel Bertazzo, mas o espaço lá é limitado. Nós temos um telefone, né, Fidélia, que as pessoas podem entrar em contato. Tem, é o sim, seu telefone WhatsApp mesmo? É o da Marciele, ela que está nos ajudando com a organização do evento. Então é o 88
98803-6211. 98803-6211 para ver se ainda consegue. Isso, pode chamar no WhatsApp mesmo, que aí ela vai ver se ainda tem o espaço para a pessoa poder assistir. Uhum. Douglas, fora a questão técnica, a questão humana, assim, como é que ficou de mensagem para você que as pessoas também, de repente, vão tirar? Olha, esse é um documentário que ele conta muito da história sobre inspiração e motivação. Então ele é uma forma de mostrar, principalmente para as mulheres, que é possível, mesmo sendo mãe, no caso da Fidélia, conciliar as duas coisas, que é possível vencer na vida, que é possível inspirar, não só mulheres, porque eu tenho uma experiência, minha mãe é uma guerreira, né? Minha mãe sempre me passou uma imagem de mulher forte, então eu sempre tive essa ideia de mulher forte, né? E é essa questão de conseguir influenciar para que outras pessoas também, que às vezes vivem um pouco de dificuldade na vida, que elas conseguem vencer isso. Se a Fidélia conseguiu isso vindo lá do Paraguai, sem conhecer a língua local, passando muitas dificuldades, passando violência, que isso vai estar depois no documentário, para as pessoas conferirem, e mesmo assim isso não fez com que ela seguisse um caminho errado, um caminho do mal. Então, se ela conseguiu, outras pessoas também conseguem. Então, é só ter força de vontade, acreditar no sonho, acreditar, correr atrás, que consegue vencer na vida também. E essa é a mensagem principal do documentário, para que as pessoas consigam se inspirar e vencer na vida. Depois as pessoas vão ter acesso? Como é que faz depois para ter acesso ao documentário? Depois a gente vai disponibilizar esse documentário na internet, não já, a gente vai esperar uns 2 meses, que aí vai passar por uma inscrição ainda de alguns festivais, a gente vai tentar colocar ele, né? E aí depois disso a gente vai liberar o acesso na internet para que todo mundo possa ver. Fidélia, tua mensagem final, né? Para quem, o que tu acha que as pessoas vão sentir, ou o que você sente, né? Vendo toda, como você falou, você revisitou a sua história, né? Chega até a ser difícil de falar às vezes. Então, eu acho que o que as pessoas podem esperar realmente é isso. A gente vai poder falar sobre muitos temas que é tabu hoje em dia, muitas famílias passam, então a gente passou por tudo isso e eu acho que as pessoas podem esperar isso. É coragem. Acho que o que a gente vai transmitir para as pessoas, não só mulheres, é coragem para seguir os seus sonhos, seguir os seus planos, seguir adiante, não pensar somente no hoje ou focar no problema, mas sim procure uma solução e corra atrás. Eu acho que é isso que a gente vai transmitir. Que bom. Obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada por terem vindo. Desejo sucesso e já estou curiosa para assistir também, né? Obrigada. A gente, como o Douglas falou, depois a gente procura na internet. Como é que é o nome exatamente do documentário para as pessoas procurarem? Superação e Vontade de Vencer. Não tem o nome da Fidélia, mas se colocar a Fidélia ali, as pessoas acham depois também, né? Depois Superação e Vontade de Vencer. Isso. Então tá. Estreia na sexta, né? Sucesso para vocês. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Parabéns. Obrigada a você. Paradinha rápida no nosso programa. Não sai daí que a gente já volta.